Retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a segunda parte do programa de hoje, 13 de dezembro de 2019, quando nós abordaremos o tema do capítulo 14 da obra, capítulo 14, intitulado A Lição a Nicodemos, é isso? A Lição a Nicodemos. Então, evidentemente que trata-se da obra dada pelo Espírito Humberto de Campos, pelas mãos do nosso querido Chico Xavier. Diz o nosso Humberto de Campos, assim se expressa: em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo se tomavam de inexcedíveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. Então, Jesus veio trazer os ensinamentos, mas com frequência, como ele tinha muito conhecimento dos textos antigos, então ele citava as escrituras antigas, que para mostrar que não havia contradição entre o ensino que ele veio trazer de perdão, de tolerância, de fraternidade, de amor, e que esses ensinamentos encontravam-se lá na Torá. Evidentemente que os fariseus, percebendo isso, também ficaram cuidadosos e mais atentos com esses ensinos lá contidos. O mestre, porém, nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Grande número de doutores não conseguia ocultar, esconder o seu descontentamento, porque, não obstante suas atividades derrotistas, continuavam as ações generosas de Jesus, beneficiando os aflitos e os sofredores. Ou seja, os doutores se sentiam incomodados porque Jesus continuava beneficiando os aflitos e os sofredores, curando, ressuscitando, sobretudo ressuscitando almas, né? Resgatando almas dos abismos da escuridão, né? Que lá se encontravam e que a gente pode qualificar como ressuscitação dos mortos, não ressuscitação material, né? Bem entendido. Discutiam-se os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas suas praças públicas e nas sinagogas. Os mais humildes e pobres viam no Messias o emissário de Deus, o mensageiro de Deus, cujas mãos repartiam em abundância os bens da paz e da consolação. As personalidades importantes temiam-no. Ou seja, ele veio trazer o fogo, né? Era o fogo da transformação. E estava mexendo com as pessoas graúdas da época. É que o profeta, continua Humberto de Campos, é que o profeta não se deixava seduzir pelas grandes promessas que lhe faziam com referência ao seu futuro material. Jamais temperava a sua palavra de verdade com as conveniências do comodismo da época. Olha só, se tem uma coisa que Jesus sempre nos convida é a fugir do comodismo.
Vejo o teu falar, sim, sim, não, não. Exato. Apesar de magnânimo para com todas as faltas alheias, devido a trazer em si o coração repleto de perdão, apesar de magnânimo para com todas as faltas alheias, combatia o mal com tão intenso ardor que para logo se fazia objeto de hostilidade para todas as intenções inconfessáveis. Mormente em Jerusalém, que, com o seu cosmopolitismo, era um expressivo retrato do mundo, as ideias do Senhor acendiam as mais apaixonadas discussões. Cosmopolitismo significa que Jerusalém era uma cidade de referência, era uma metrópole da época. Na época da Páscoa, os pesquisadores dizem que a cidade chegava a alcançar a soma de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas naquela época era bem significativo. E hoje ainda é, né, como nos lembra aqui o nosso querido João, imagine na época. E cosmopolitismo porque reunia pessoas das mais variadas regiões do mundo antigo. Eram populares que se entregavam à apologia franca da doutrina de Jesus, servos que o sentiam com todo o calor do coração reconhecido, sacerdotes que o combatiam abertamente, convencionalistas que não o toleravam, indivíduos abastados que se insurgiam contra os seus ensinos. Ou seja, os adversários dele eram aqueles que Jesus estava mexendo no queijo deles, né? Não tem um livro assim? Como é que se chama? Quem mexeu no meu queijo, né? Então, estava lá, estava tirando da zona de conforto. Uma vez mais, batendo com o estudo do Evangelho da primeira parte, né? Como na semana passada foi demais, né? Não separeis o que Deus juntou, e a passagem da mulher adúltera, né? E era o dia, na semana passada era o dia da união do homem contra a violência à mulher, né? Isso. Muito bom. Todavia, sem embargo das dissensões naturais que precedem o estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Eu estou lendo, sorrindo aqui, estimados ouvintes, porque praticamente as palavras são as mesmas, né, que Kardec diz no capítulo anterior, né? Não vim trazer a paz, mas a espada, né? Olha lá, o estabelecimento definitivo das ideias novas. Alguns espíritos acompanhavam o Messias tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre estes figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes de inteligência. Assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou a Jesus em particular, olha só, à noite, em particular, sem iluminação pública, né? Na época não tinha iluminação pública, bem lembrado.
Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes de inteligência. Uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou a Jesus em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora. Então ele foi seduzido por Jesus. Não sei se vocês já perceberam, mas Jesus seduz as multidões. Seduz os corações mais abertos, seduz os corações mais angustiados. Jesus é danado, Jesus é um sedutor. Marcelo, uma vez o Adelino Silveira, que é um dos biógrafos do Chico, falou: Chico, por ele é ótimo, tanta ele é ótimo. gente vem atrás de você e junta essa população gigante? Porque eram multidões. E o Chico respondeu: eles sentem saudades de Jesus. Várias vezes, né? Várias vezes o Chico falou isso. Teve uma ocasião que ele foi chamado lá para participar de uma inauguração de um centro espírita numa cidadezinha próxima a Pedro Leopoldo, que eu não me lembro agora qual que era. O Haroldo que conta essa história. E o lugar era um lugar simples, pequeno, como o Chico gostava, inclusive, né? Só que o local ficou apinhado de gente, né? Gente olhando pela janela, você imagina como é que era a situação, né? E aí o Chico comentou justamente isso, né? Ele disse: eu sei porque a casa está toda cheia. A casa está toda cheia porque todos estamos com saudades de Jesus. Ou seja, ele sempre procurava colocar o Cristo em evidência, né? E ele, Chico, se apagava. Ele, Chico, era um cisco. Bem lembrado. O Adelino Silveira é maravilhoso. Aquela história do Jorge, nós contamos várias vezes aqui a história de Jorge, né? É sensacional. A gente até poderia deixar separado, né? O Guilherme, pegar aqueles lá no YouTube, no Spotify, e fazer uma espécie de edição, né? Daquela historinha, né? Do Jorge, lembra a história de Jorge? Mas é que, lembra, são alguns anos atrás que nós falamos, né? Me ocorreu agora, né? Só como lembrança. Então o Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira. Bem, essa passagem encontra-se o único que conta essa história é o evangelista João. João, se não me engano, é o capítulo 14. Mas o evangelista João conta por quê? Porque ele presenciou o diálogo. Então por isso que ele fala que o Nicodemos procurou Jesus em particular e à noite. À noite para não ser reconhecido, à noite para preservar a sua posição de sacerdote, aquela coisa toda, né? Que é natural, né? Quem sou eu para condenar, né? Mas eu não vejo mal nenhum nisso, né? Meu Deus, eu falando do Nicodemos. Misericórdia. Inclusive depois o Nicodemos até escreveu um evangelho, né? Tem o que é considerado um evangelho apócrifo, mas tem o evangelho de Nicodemos, né? É um daqueles lá dos manuscritos do Mar Morto lá. O evangelho de Madalena, tem vários, né? É que, como tem algumas coisas lá que estão escritas que são meio difíceis de engolir, então por isso que o cânone acabou separando e ficou só os 4 evangelhos. Pessoalmente eu acho difícil para aqueles estudiosos todos do Velho Testamento ignorarem a presença e as ações de Jesus, porque ele não só assombrava com as suas ações, mas ele as relacionava todas, justificando-as todas
com o próprio Velho Testamento, porque o Cristo foi previsto por diversos profetas do povo hebreu, e ele os citava com muita regularidade, exatamente para que eles pudessem saber, como o Marcelo acaba de afirmar, que ele era a continuidade da revelação enviada pelo Pai. Então acho difícil alguém que estudasse isso, que não se encantasse, não despertasse absolutamente algum sentimento, como o próprio Nicodemos ficou patente e claro com a sua procura, mas muitos outros devem ter tido o impulso, só não tiveram a coragem de procurá-lo, ou procuraram-no e não ficou registrado. Sim, sim. E essa questão, assim, na realidade é uma evolução, né? Quer dizer, a história, vamos dizer, do esclarecimento, né, do progresso moral da humanidade vem num crescente. O próprio Kardec mesmo, ele cita, né? Lá na Revista Espírita fica bem claro essas questões, porque assim, ele diz bem claro que quem for analisar de uma forma desapaixonada e buscando sinceramente entender, não tem como não se convencer, né? Também acho. O segredo aí é o sinceramente, né? Após a saudação habitual, continua Humberto de Campos, nos descortinando esse diálogo e revelando as suas ânsias de conhecimento. Depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Você vê que nessa passagem aqui do Humberto de Campos, o diálogo é mais extenso, né? Então, isso que é legal, né? O mestre sorriu bondosamente e esclareceu: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Olha só, o primeiro ensinamento, né? Sentido, sentimento, né? No sentido de sentimento. Não, e assim, você falou do texto, da conversa ser mais longa, né? Mais detalhada. Exatamente porque era um doutor, né? Era uma pessoa que tinha mais estudado, etc, né? E engraçado, mesmo ele, né, que, vamos dizer, os que estudavam ou que se dedicavam... Que era portador de muitos conhecimentos para ele. Não, e assim, que tratava essa coisa de uma forma, a religião de uma forma profissional, era uma profissão dele, era o que ele só fazia isso, né? Só fazia isso. E mesmo assim não tinha sentido. Assim, interiorizado, não tinha trazido para dentro do coração o texto. Até, Marcelo, João, né, quando escreveu, presenciou essa passagem, essa cena, ele era jovem, né, e as memórias que ele colocou foram anos depois. Talvez ele tenha também não captado todos os detalhes dessa conversa, que é riquíssima, né? Ela segue, na verdade, essa linha, né, mas essa passagem aqui, escrita por Humberto de Campos, é bem detalhada mesmo. E João coloca essa passagem na lembrança dele de talvez décadas atrás. Escreveu décadas depois. Né? Escreveu décadas então, depois. Perde um pouco de detalhes. Mas Humberto de Campos veio resgatar esse diálogo. Não, mas o que está escrito é o que é necessário para o nosso Sim, conhecimento. Exatamente. Tá. Agora, para nós outros que temos acesso às informações que foram descortinadas pela mediunidade do Chico, então,
para nós outros, para quem quiser, né? Porque o livro está disponível para quem quiser. Exatamente. Né? Então, para nós outros é que é legal porque fica muito enriquecido. Muito enriquecido, isso mesmo. Eu sempre falo desse Boa Nova, assim, o Humberto de Campos ele tem esse poder, né, de nos levar lá ao ambiente com a descrição que ele faz. Então, assim, é meio que como se fosse assim uma passagem, vamos dizer, a gente sentir um pouco da intimidade de Jesus. É muito impressionante, né? Eu fico muito impressionado com esse Boa Nova, é maravilhoso. Parece que ele está na sala de casa, né? Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? Olha só a pergunta que ele faz. E o João anotou essa pergunta. Tá lá no original, né? Então, como pode o homem regressar ao ventre de sua mãe, né? Imagina um homem adulto vai voltar lá pros órgãos genitais da mãe para nascer de novo. O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. A luz do reino. Entretanto, como pode isso ser? Perguntou Nicodemos, perturbado. És mestre em Israel e ignoras estas coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. É natural que cada um somente testifique, dê testemunho, aquilo de que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficando André e Tiago empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. Aqui Humberto de Campos fala que é o André e o Tiago que estavam. Agora, esse Tiago provavelmente era o Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João. Evidentemente que esse diálogo foi detalhado e repetido várias vezes para o nosso querido João Evangelista, né? Jerusalém quase dormia sob o véu espesso da noite alta. Silêncio profundo se fizera sobre a cidade. Jesus, no entanto, e aqueles 2 discípulos continuavam presos à conversação particular que haviam entabulado. Desejavam eles ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Mestre. Como seria possível aquele renascimento? Não obstante os seus conhecimentos, também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemos a se retirar fundamente surpreendido. Por que tamanha admiração em face destas verdades? Perguntou-lhes Jesus bondosamente. As árvores não renascem depois de podadas?
Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste. O homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota, porém o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. Mudança do vestuário devemos entender como reencarnação. A morte, continua Jesus, a morte do corpo é essa mudança indispensável. Já que nós nos recusamos a nos modificarmos, vem a Dona Morte e a Dona Morte faz com que nós nos modifiquemos. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre por meio de outras experiências, até que consiga a imprescindível, a indispensável provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Então, nós podemos dizer que a vida espiritual é única. A vida espiritual é única mesmo. Ah, temos só uma vida? Sim, temos só uma vida. Mas temos uma vida espiritual com várias experiências na carne. Temos uma vida com várias encarnações. Uma vida e várias encarnações. Uma vida e várias encarnações, exatamente. E vários vestuários, né? Várias roupas, né? Então, e essa até tem um ponto, Marcelo. Aquela questão que a gente fala assim, que a gente tem espírito, eu estou usando esse corpo aqui, mas eu sou o espírito. E é um conceito assim. Você que está dominando a voz que você está falando agora. Exato, é o espírito que está usando esse corpo, né? E agora você está usando, você espírito, Marcelo, está usando esse corpo, se chama Marcelo nessa encarnação. É assim, e a gente acaba confundindo. O meu espírito. Como assim o meu espírito? Eu sou o espírito, né? Então, assim, é uma coisa. Quando a gente fala o meu espírito, parece que é uma entidade à parte, né? É um ser, não, e às vezes até um ser abstrato, né? Abstrato. Que a gente tem essa mania de falar, né? O meu espírito, como então, o meu espírito? Pois é. Sou eu, é isso mesmo. Não, como eu espírito. Eu espírito. E aí sim a gente. Porque tem aquele papo, várias conversas, por exemplo, aquela do a carne é fraca, não sei o que, não tem aquela conversa fiada. Isso é falta de coragem de dizer que eu sou meia boca mesmo, ainda faço um monte de coisa errada. E põe a culpa no coitado do corpo, né? Exato. Que é uma ferramenta que a gente usa, né? É igual eu me lembrei daquela passagem que você falou você, Marcelo, falou daquela questão da cirurgia, né? Que é feito através de robô, assim, né? Que não tem. Sim. Por videolaparoscopia, exatamente. pela robótica. Aí depois vai querer colocar a culpa no equipamento que fez a cirurgia errada. Se o médico fez alguma besteira, depois vai colocar a culpa no equipamento. Alguém manipulou, né? Exatamente. Aquela história, e se o aparelho estava com defeito, a responsabilidade também é do médico, é da equipe médica, que não verificou antes, entendeu? Não, e aí volto para aquela questão, né, do carro, né? O carro, quando cai na nossa mão, se a gente não sabe utilizar, é uma arma, é aquilo que eu estava falando, por exemplo. E essa questão, nós precisamos, e esses, vamos dizer, esses momentos de loucura, né, que a gente passa, vamos dizer, que a gente foge do controle e faz as besteiras, depois se arrepende, mas continua a responsabilidade sendo nossa, né? Sendo eu o espírito. Não foi o meu espírito que estava lá. Não tem culpa. Né? Para com isso, fala sério, né? Exatamente. Só lembrando naquela frase, né, que falam que nós
não somos um corpo numa experiência espiritual, né? Somos um espírito numa experiência carnal. Carnal, exatamente. É o contrário, né? Acho que é o Dalai Lama que fala isso. Isso, né? Essa frase acho que o Dalai Lama aí foi muito feliz, né? Isso foi corrobora muito os ensinamentos de Kardec. Muito bem. Guilherme, gostaria de fazer algum comentário? O que me veio na cabeça assim é: a gente ainda não consegue morder o cotovelo, concorda? A menos que a gente tenha a dentadura, tire, né? Então o corpo dá algumas... Então mordeu o cotovelo do outro, né? Ou mordeu do outro. A gente não consegue morder o nosso próprio cotovelo sem ter que cortar o braço fora, pelo menos, né? Então assim, o corpo dá algumas limitações ao espírito, né? E nós, espíritos, estamos encarnados num corpo que é regido pelo cérebro. E a gente sabe que o cérebro tem algumas imperfeições e que também nos limitam. Então a gente tem a questão do cérebro mais arcaico, né? Dos nossos ancestrais, e que realmente a questão da impulsividade e tudo isso é explicado até pela neurociência, que tem coisas que a gente... Eu não sei, eu realmente não sei, mas a impressão que eu tenho é que, por melhor que seja o espírito, o cérebrozinho não ajuda muito quando fala de impulsividade, de emoções. Então, quando fala que a carne é fraca, eu concordo com você que nesse aspecto especificamente tem muita gente que usa como desculpa, né? Mas aquela questão da gente se deparar com certas situações e ficar nervoso, do coração começar a bater desesperadamente, aquilo é o corpo jogando adrenalina pra gente lutar ou fugir. É o nosso cérebro dinossauro então, aqui agindo para... Mas essa questão aí é uma questão já do projeto, é uma questão inclusive do instinto também, né? Por exemplo, o instinto, muitas vezes a gente perde excelente, você como coach sabe disso, né? Fala assim, a gente perde excelentes oportunidades porque a gente não segue o instinto, né? O instinto é uma coisa que vem sido trabalhada, preparada para sobrevivência há milênios, né? E aí a gente simplesmente não segue, porque, por exemplo, aquela instinto quando alguma coisa se aproxima do olho, você pisca o olho para quê? Para proteger, né? Para a gente se proteger. Então tem muitas coisas que a gente vai no primeira reação, quando você para depois para analisar e volta analisando, por que eu não fiz aquilo que foi a minha primeira reação lá atrás, acaba não fazendo, aí pensa, vai, analisa, tal, não sei o que, e faz uma coisa pior lá na frente, podia ter feito a melhor que foi a primeira lá, né? Então aí entra nessa questão, mas a parte, vamos dizer, física, eu sou meio cético dessa questão de que a parte física em si, não, existe o limite, né, que o próprio o corpo é o máximo que foi conseguido, e que é uma máquina excelente, né? O Marcelo, que aqui é o estudioso, o médico aqui da área, sabe? E, assim, é um equipamento excelente, né, para o espírito se manifestar, mas tem os seus limites, né? Tem os seus limites, é lógico, concordo. Mas assim, eu não assino embaixo desse negócio. Alguém fizer um relatório e falar, não, porque o limite foi o meu corpo que me atrapalhou. Eu falar, para com isso, cara, não vem com essa conversa pro meu lado, não, pra mim não cola, não. É verdade, tem um capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo que o Kardec aborda esse tema, né? Se eu não me engano, é o capítulo que fala dos brandos e pacíficos, entendeu? Mansos e pacíficos. Mas agora você me pegou de calça curta, eu não vou lembrar exatamente. Eu me lembrei de um outro ponto que a Ana Lúcia estava estudando outro dia aí, e aí de umas cartas, agora não vou me lembrar, vou tentar resgatar essa informação para ver o nome da pessoa, mas eles ficavam exatamente fazendo estudos. E aí depois ficavam trocando cartas, né? Inclusive não eram espíritos. Depois essas cartas, uma carta pessoal lá da Suíça, etc. Depois essas cartas foram localizadas quando do evento já do Kardec, né? E essas cartas foram traduzidas e foram enviadas para o Kardec estudar. Na realidade é aquela questão da evolução. Isso não acontece de uma hora para outra. Várias pessoas, vários espíritos foram tendo a informação, foram discutindo pela sociedade. Em vários pontos do globo. Em vários pontos do globo, para quê? Para formar ensino universal. Formar uma base, né? Para a hora que chegasse uma informação mais, né? Forte, sólida, né? Por exemplo, com, né, o Livro dos Espíritos, né? Com toda a obra de Kardec, né?
já ter uma certa, vamos dizer, população com alguma informação para poder trabalhar. É interessante demais, né, como os espíritos trabalham, né? Então, só retornando, né, para a gente retomar o contexto, a morte do corpo, diz Jesus, é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre por meio de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Que poesia, né, que ele falou, né? Impressionante, tão belo, né? Você grifou essa também, Afonso? André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito simples e perguntou: Mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Meu Deus! Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse, se facilitasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio, a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as túnicas dos fâmulos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Fâmulos. É a lei da... Deve ver fâmulos. É com F, fâmulos. A lei de causa e efeito, né? O significado serviçal, né? Os serviçais, os criados. A né? lei de causa e efeito agindo aí. Você vê que a comparação que o mestre faz. E o Guilherme, vem um pouco de encontro que o Guilherme tinha comentado na questão de que nós somos, claro, um espírito na experiência carnal, né? E nem, claro, tem encarnações que não veremos perfeitos pela questão da lei de causa e efeito. Então pode ser que venhamos com alguma limitação que não nos faz pensar que nós fizemos outrora, né? Exato. Limitações físicas, psíquicas, né? Uma pessoa que foi um espírito, talvez, né? Vamos assim pensar que foi muito inteligente outrora, mas não utilizou a inteligência como deveria. Então, evidente, na lei de causa e efeito, provavelmente venha com alguma limitação. Talvez, não estamos assim só fazendo divagando, né? Mas assim, como nós somos um espírito que viveremos várias experiências carnais, né? Através do nosso perispírito, essa experiência será montada, né? De acordo com as nossas necessidades para a nossa evolução. E aí vem algumas limitações, né? Um simples hormônio, alguma coisa que faça a gente, né, ficar naquela condição. Às vezes até propriamente uma doença, uma coisa física mesmo, né, que não vai nos limitar. Acho que assim deve ser por aí. Posso? Pois não, fica à vontade. Por outro lado, eu estava pensando aqui, viu, João? É assim, né? Eu acho que não se dá um Lamborghini para dirigir para aquele barbeiraço que vai sair batendo e subindo em tudo que é meio fio.
Então, se a gente tem esse fusquinha... Ou não deveria, né? Ou não deveria. Então, assim, se o nosso corpo, ainda que uma máquina quase perfeita, é nos concedido com todas essas limitações, então esse nosso fusquinha que a gente habita, é porque é o fusquinha que a gente merece mesmo, né? A gente tem a experiência dentro desse corpo, porque, assim, tá muito bom pra gente. Possivelmente a gente não vai... Concordo, acho não é? que é isso mesmo. Então, assim, tem as limitações, mas realmente o próprio espírito ainda está numa fase de evolução que aqui, esse corpinho com todas as limitações está mais do que bom. Se você conseguir fazer bom uso dele, você já sai daqui com grande vantagem, né? Então, por exemplo, igual o Emmanuel fala lá no A Caminho da Luz, né, que os espíritos que vieram de Capela, né, ajudaram no progresso, né, do corpo mesmo, físico aqui, né? Porque eles tinham um corpo mais avançado lá e ajudaram, né? Por isso vem aquele conceito de metempsicose, porque o pessoal confundiu, porque para eles parecia que eles estavam encarnando em corpos de macaco. Não, mas eram humanos, não, porque não existe metempsicose, né? Os espíritos deixam bem claro isso aí, que um ser humano no corpo de animal, né? Um espírito humano não encarna num corpo de animal. Mas assim, a sensação que os espíritos que vieram de Capela, eles tinham a sensação de que encarnavam em corpos de animais, né? E aí foram esse contato, né, foi alterando o próprio DNA, que é aquela questão do elo perdido, né, que o pessoal sempre comenta, que é isso que aconteceu, que teve que dar uma ajudinha, né, o negócio não estava, entrou em loop, né, teve que alguém ir lá e tirar de loop, né, vamos tirar de loop, precisa evoluir, pessoal, né. E aí, inclusive, né, tem um ponto que eu acho que é bem legal, que estava lendo outro dia, assim, o seguinte: esse progresso, né, inclusive, por exemplo, se a gente, né, tem, eu tenho essa intenção, inclusive, né, já falei aqui que já mandei meu requerimento lá para ir morar em Júpiter, né, mas assim, pra gente morar né? Claro que não. E aí, pra gente morar em Júpiter, em locais, mundos felizes, em situações menos sofridas, vamos dizer assim. As experiências corpóreas lá são muito mais, são menos sofridas também, quer dizer, são melhores, né? Os corpos são mais sutis, enfim, né? Não tem todo o sofrimento, doenças, né, que a gente carrega, essas coisas assim. E também, inclusive, a questão da doença depende muito exatamente quem faz, somos nós como espírito que causamos no corpo, né? Somatizamos, né? E outra coisa é o seguinte, que Jesus está contando com a gente mesmo para fazer essa evolução, não é ninguém, não vai descer nenhum anjo, somos nós, ou não é, Afonso? Então, mãos à obra. Marcelo, acho que eu falei demais aí, né, Marcelo? Imagina, que paraíso é esse? Olha só, vou fazer uma contraposição. Que paraíso é esse que uma mãe, se fosse uma existência só, que paraíso é esse que a mãe se encontra, se ela está lá no paraíso, e o filho dela que se desviou dos caminhos encontra-se lá nas regiões abismais, vamos dizer sofrimento, assim, né? Como uma mãe vai se encontrar num paraíso? Então, aí é tô comentando se fosse uma existência. Se fosse, né? Não, inclusive, assim, eu até comentamos mais de uma vez, já comentamos aqui o seguinte, que assim, nas reuniões lá, né, vamos dizer, de diálogo com espíritos, né, que vamos dizer que estão passando precisando de ajuda para se equilibrar, né? Em 90 e tantos % dos casos, quem vai lá junto do espírito é a mãe, né? Porque exatamente isso que você acabou de falar, Marcelo. Ela teria até direito e já tem, inclusive, equilíbrio para, vamos dizer, frequentar, morar, viver em outros locais mais felizes, mas enquanto o amor dela está lá atrás sofrendo, ela não vai embora. Não vai. E fica até o momento em que consegue ela vai resgatar junto dos seus. Né? Né? Então, assim, é muito impressionante, é muito emocionante. De acordo com o exemplo que você emocionante. Eu ia comentar sobre o caso de Alfredo Ismalha também, né? Alfredo Singe, no momento evolutivo do casal, ele aceita uma situação absurda. Ismalha continua crescendo espiritualmente e eles se distanciam evolutivamente. Então
ele passa a trabalhar numa colônia espiritual e regularmente ela se digna a rebaixar a sua condição para passar alguns momentos com ele. E ele fica aguardando essa situação. E assim como Ismalha e Alfredo, eu posso afirmar que todos nós pertencemos a núcleos e famílias espirituais onde muito provavelmente nós somos os retardatários. Há seres das nossas famílias espirituais que avançaram por empenho e valor próprio e que hoje são os nossos suportes espirituais e torcem por nós para que nós não continuemos a praticar os mesmos milenares erros. Por isso que se a gente tiver um pouquinho de reflexão e de interiorização, nós vamos reconhecer que precisamos nos empenhar na opção que é preciso ser feita pelo bem, até para alcançarmos aqueles que muito avançaram e aguardam por nós amorosa e pacientemente. Sem dúvida. E aí a gente, nesse ponto, retorna à primeira fase do programa lá, que é não vim trazer a paz, mas a espada da renovação íntima. Sem dúvida. Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. O mestre apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu aos discípulos perguntando. Ele esclarece perguntando, viu? Dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Nosso querido Afonso falou isso lá no começo, né, da primeira hora, né, Afonso? Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, explicou Jesus com um generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens mencionado, mas não tens sentido. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai aborrecendo-lhe a obra? É um contrassenso. Como que é possível amar a Deus e nós fazemos o mal para aqueles que estão junto de nós? Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual, a estreiteza de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo. Investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão de pecados, a multidão dos pecados. Tem na carta de Pedro, tem um determinado momento que na carta de Pedro ele fala isso: o amor cobre a multidão de pecados. Mas eu acho que se você escrever, você acha aí no Google, dá uma olhadinha, porque essa passagem encontra-se no carta de Pedro, né? Agora eu não sei se é a primeira ou a segunda, vê o que ele fala aí que deve falar.
E entretanto coloco o amor acima da justiça do mundo, e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Que poesia, né? Ou seja, não precisa um matar o outro, né? E quando Paulo desencarna, vítima de uma decapitação, né, do governo romano, ele, lá nas esferas espirituais, ele vai ao encontro de Jesus, e Jesus fala: no reino do meu Pai, verdugos e vítimas são dois irmãos. E aí ele abraça o Estevão, né? Que ele foi o responsável pelo assassinato do Estevão, né? Mas lógico que o Paulo já tinha se redimido há muito tempo, né? Ante as elucidações do Mestre, os dois discípulos estavam maravilhados. Aquela lição profunda esclarecia-os para sempre. Tiago então aproximou-se e sugeriu a Jesus que proclamasse aquelas verdades novas na pregação do dia seguinte. O Mestre dirigiu-lhe um olhar de admiração e interrogou: será que não compreendeste? Pois, se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Além disso, mais tarde mandarei o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. É aquilo que a gente estava falando da evolução, né? Veio todo aquele preparo, vieram os profetas, né, antes do Cristo, todo aquele preparo, etc. E veio o Cristo, foi falando, inclusive por parábolas que não dava para ele mesmo disse, né, deixou claro que não tinha como falar tudo. Como é que ia falar tudo, né? Impossível falar sobre física quântica lá com o Pedro. Vamos conversar sobre física quântica. Como assim, né? Enfim, mas né, e aí tem que vir num crescente, né? Aí depois, né, com o Paráclito aí que veio depois esclarecer, para tirar o véu da letra, de todas as questões das parábolas, né? E aí agora a gente vai continuar estudando, né? Um dia a gente vai entender. Eminentemente impressionados, André e Tiago calaram as derradeiras interrogações. Aquela palestra particular entre o Senhor e os discípulos permaneceria guardada na sombra leve da noite em Jerusalém. Mas a lição a Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Sensacional, né? Jesus veio trazer o ensino do amor, da fraternidade. A reencarnação, ele só veio mostrar que é uma lei, né? Ele mesmo falou, né, no diálogo lá com Nicodemos: importa-vos nascer de novo. O que é carne, o que é espírito. E lógico que nós só vamos progredir superando as adversidades de cada existência, aprendendo, ensinando e renovando-se, né? Renovando-se continuamente
aí tudo bem. Aí vamos chegar em Júpiter. Aí Então, quando nós chegarmos em Júpiter, os habitantes de Júpiter terão um sonho de ir para outro Alphaville, né? Isso, exatamente. Né? Porque nós queremos ir sempre para um Alphaville, Lógico, né? cada vez mais. Cada vez mais. E aí a gente volta lá naquela palestra do nosso querido Arthur Valadares, e ele diz assim, que conforme a gente vai evoluindo, né? Conforme a gente vai no nosso bom combate interno, naquela luta contra as nossas dificuldades, né, que é quem a gente tem que vencer, é exatamente nós mesmos, né? E aí a gente vai deixar de, por exemplo, se a gente se torna paciente, a gente vai ficar imune à impaciência de terceiro, né? E ele vai explicando, colocando em vários exemplos, como é que, assim, com o processo da evolução, a gente fica meio que imune, né? Imune à atuação de uma terceira pessoa, né? Mas enfim, é muito interessante. De novo, reforço. Eu vi o Marcelo já mandou o link aí da palestra, né? Mas legal, muito bem. Eu não sei se foi aquela mesma, É né? aquela, Porque tem não é algumas, aquela. né? É aquela lá, sim. Legal. Muito bem. Mais algum comentário aí? Podemos nos despedir? Então eu gostaria de deixar um abraço carinhoso para nossa querida Ana Laisa e para o Lothar, que nos acompanham lá de Sontheim, na Alemanha. Um abraço carinhoso para o nosso querido Jaime, para a nossa Catarina, para o Luiz Saigusa. Um abraço carinhoso também para nossa querida Sônia, né, que não pôde vir hoje, para Fátima, Fabinho que está chegando, a Érica, oi, o nosso Leandro. E na próxima semana estaremos juntos novamente. O Leandro, essa hora, é capaz de estar dentro da mala já, né? Porque ele dormiu, ele falou que estava preparando a mala. Estava preparando. Dormiu e caiu dentro da mala. Maine. Boa noite, Um abraço então, aí, amigos. Leandro. Até a próxima. Afonso, suas despedidas. Eu gostaria de me despedir de todos, desejando uma boa noite, uma boa semana. E gostaria de deixar registrado aqui que hoje, dia 13 de dezembro, seria aniversário do meu pai. Ele desencarnou em 2013. E ele era muito festeiro, adorava reunir a família. Então eu espero e desejo que ele esteja numa grande festa, comemorando essa data importante. Ele teve uma passagem que deixou muitos bons exemplos. Sou testemunha e sou herdeiro das suas ações, pelas quais eu sou muito grato. Que Deus te abençoe, Pai. Que maravilha. Tá Muito lá bem. na África. Logo, logo estaremos lá na África. Pegaremos o navio, né? E hoje, quer dizer, ainda deu tempo, né? Aniversário da Fernanda, a esposa do Ulisses. Um beijo aí, Fernanda. Feliz beijo aniversário. carinhoso, Fernanda. Tudo de bom. E mando um abraço para todo mundo, que nossos ouvintes queridos, que pro Fabinho, que não foi citado aí, o Fabinho, né? Mandei uma mensagem citando eu ele. Eu falei agora do Fabinho. Falou? Falei. Ah, desculpa, então eu... Não, mas sem problema. O abraço pro Fabinho nunca é demais. Nunca é demais, sempre falta, né? Sempre falta. Até ele me mandou uma mensagem, que eu citei o nome dele, ele me mandou uma mensagem lá, queridão. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Boa noite, amigos. É um prazer realmente estar aqui com vocês. Boa noite a todos os ouvintes, aqueles nossos amigos que não estão presentes. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E aqui é o Guilherme se despedindo. Possivelmente é meu último programa do ano, então fica o meu agradecimento. O quê? O quê? Tô dando fazendo um recesso. E junto com os deputados e senadores desse país? Os dele vai ser o recesso deles capaz de ser um pouquinho mais longo, mas eu queria deixar agradecimento aqui não só para os ouvintes, mas a vocês também que acompanham esse momento tão gostoso todas as sextas-feiras durante o ano todo, durante vários anos, né? E até a próxima sexta-feira que estaremos juntos aí, possivelmente no ano de 2020. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau.